Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição de hoje do Opinião Litoral, analisa as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. Tem uma notícia dessa semana, aconteceu no começo da semana, aconteceu na madrugada de hoje também, o transporte de uma peça, um tambor de coque muito grande, 64 metros de comprimento, 440 toneladas, na Domênico Rangoni. Na madrugada de hoje, foi entre 1 e 3 horas, atrapalhou muito pouco o tráfego, o trânsito, porque a estrada fica bloqueada. Na segunda-feira, entrou um pouquinho na manhã, o prejuízo foi maior. Eu só queria que você analisasse, Mohamed, tem um aspecto negativo, porque o motorista que tem a estrada bloqueada fica bravo, reclama, mas tem um aspecto muito positivo, né, que é a da retomada de alguns investimentos, né? É numa refinaria que fica na subida da serra. Sim, boa tarde, Paulo. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente está passando, esse aí é um exemplo, e você via isso acontecer semanalmente. Na Imigrantes. Por quê? O fato de acontecer raramente nos últimos anos mostra o processo de desindustrialização que a gente teve. Você só tem, nos últimos anos, descendo a Imigrantes, soja, milho, só. Você não tem mais, isso acontecia semanalmente. Eu acho que é um retrato desse processo de desindustrialização. E a gente ninguém aqui nega a importância do agronegócio. A questão não existe país desenvolvido que baseie sua economia na agricultura. Não existe, é a indústria que faz isso. Então, se a gente quer chegar em algum lugar, se a gente não quer ser uma Venezuela, como dizem os bolsonaristas, a gente tem que investir na indústria, e de forma pesada. E é uma pena que isso não aconteça mais vezes, porque isso é o reflexo da desindustrialização que a gente está passando. Agora, por outro lado, ontem de manhã, também tem uma notícia referente à estrada aqui da Baixada Santista, que também tem o lado meio cheio, o lado meio vazio do copo. Um caminhão pegou fogo às 9h40 na subida da Imigrantes, né? E no acostamento, as chamas se espalharam, havia um risco muito grande, porque a carga era de óleo mineral. O copo meio vazio é que, normalmente, um evento, um episódio desse está relacionado a alguma falta de cuidado, seja na manutenção, seja na adequação do transporte da carga. Por outro lado, a ação dos bombeiros foi extremamente rápida. Em 1 hora, debelado, e em 2 horas, a pista central e a pista da direita, que ficaram bloqueadas e produzindo esse congestionamento de 5 quilômetros, estavam liberadas. Tem um outro lado meio vazio do copo, que a gente continua tendo carga, isso é no sentido do porto, é descida, tendo carga em cima de caminhão, mais carga em cima de caminhão do que de vagão, né? Porque se privilegiou o rodoanel e não saiu do papel o ferroanel, que eu acho que era muito mais importante para cá. A gente espera, e a nossa falta de... Nem o licenciamento do ferroanel ambiental foi feito. Foi feito, ele está esquecido. Quando ele é extremamente importante do ponto de vista de logística para o porto e para a conservação das próprias estradas. A impressão que a gente tem é que o lobby das transportadoras não deixa o investimento em ferrovia acontecer. Agora, a gente não pode esquecer que é uma promessa de campanha do Tarcísio fazer o ferroanel, né? Ele assumiu esse compromisso na campanha dele. Como a gente tem quase que certeza de que ele será o próximo governador de São Paulo, eu acho que é hora de cobrar, porque ele falou isso durante toda a campanha. Na verdade, esse caminhão estava no sentido São Paulo, subida da serra. Foi, porque eu ia subir e não subi porque ela estava toda parada, a Imigrantes. Os bombeiros atuaram de forma muito rápida, Paulo. O problema é o acesso, porque como foi numa área em que eles não conseguiam chegar furando, eles tiveram que vir de São Paulo, que aí o trânsito fechou ali.
eles tiveram que esperar o tráfego ultrapassar a primeira saída para que eles pudessem entrar por ali e vir na contramão. Porque com o trânsito parado eles não conseguiram chegar. Eles não conseguiam chegar, exatamente. Daqui da Baixada, né? Mas a ação dos bombeiros merece todos os elogios, né? Muita Sim, competência, muita agilidade, muita rapidez. A polêmica do dia instalada é por conta do voto nordestino. O presidente Jair Bolsonaro associou o voto nordestino à falta de cultura, ao analfabetismo. Ele tem razão, em 9 dos 10 estados são os que têm maiores taxas de analfabetismo no Brasil. Quem é nordestino não gostou dessa opinião do Bolsonaro. O candidato Lula reagiu imediatamente, dizendo que quem tem um pingo de sangue nordestino não deve votar no Bolsonaro. Tem uma polêmica instalada aí, radicalizada nas redes sociais, muito radicalizada, com xingamentos. E a materialização mais clara disso é um episódio na OAB de Uberlândia, uma diretora da OAB de Uberlândia, em Minas, e o presidente da OAB de Minas Gerais. Vamos ver os dois vídeos. Vamos assistir, ouvir os dois vídeos. Que a partir de hoje tem que ser muito inteligente. Nós geramos emprego, nós pagamos impostos. E sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. Vamos gastar o nosso dinheiro aqui no Sudeste ou no Sul ou fora do Brasil, que inclusive fica muito mais barato. A gente que deixou de ser avaliado a partir de hoje. Preconceito e discriminação não são tolerados na OAB de Minas Gerais. Recebi com perplexidade vídeo divulgado nas redes sociais com a participação de uma advogada inscrita na subseção de Uberlândia que exercia o cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Na nossa gestão na OAB de Minas, não há espaço para esse tipo de atitude. A manifestação feita pela colega é uma manifestação de cunho pessoal que não reflete o posicionamento da entidade. Olha, tipinho dela, né? Isso, eu não posso falar aqui o que eu pensei vendo o estilo dela e das frufrus do lado dela. Agora, eu acho muito curioso quem fala do voto do Nordeste, Paulo. Quem elegeu Tiririca foi São Paulo. Quem elegeu Aguinaldo Timóteo foi o Rio e depois São Paulo. Quem elege Birubiru, essas coisas que a gente manda para o Congresso, quem elegeu Romário senador, foi o Rio e São Paulo. Engraçado que não é o Nordeste que manda esse tipo de figura folclórica para a Câmara. Somos nós. Olha só como o paulista sabe votar bem. Tem um detalhe importante dessa eleição. O faraó do Bitcoin, Gleidson, né, preso. Ele foi o segundo mais votado em Cabo Frio. Precisa falar mais alguma coisa? Preso, 37 mil votos. Não precisa dizer. Eu vou falar uma coisa aqui que... Como é que sabe votar? O paulista dá 300 mil votos para Marina Silva, uma das ambientalistas mais equilibradas e conhecidas no Brasil e no mundo, e dá 600 mil para o Ricardo Salles, que é defensor de madeireira e minerador ilegal. A gente sabe votar? Paulista sabe votar? Paulista elege uma fraude para o Senado? E olha os outros, tinha o Márcio, tinha a Janaína e tinha o Edson Aparecido. E o Aldo Rebelo. Ele votou no astronauta. Vamos contar a historinha do astronauta? Um oficial major aviador da FAB, escolhido pelo Lula para dar um passeio com dinheiro público na Estação Espacial Internacional, porque tinha chegado a vez do Brasil. Ele foi, deu tchauzinho com a bandeira. Quando voltou, virou cientista. Olha só, ele se formou no espaço. Virou cientista. Aí foi ser ministro da Ciência e Tecnologia. O Guedes tirou dinheiro até do cafezinho dele. Sabe o que ele fez? Nada. Porque ele não fazia nada mesmo no ministério. Nada. Passou a campanha toda falando de ciência, mas ele não é cientista.
Era piloto. E não era piloto de caça. Que é a elite da aviação. Um major da FAB que nunca passou na porta do ITA. E veio falar de ciência. E paulista sabe votar? Ô, gente, vamos criar vergonha na cara. Vamos olhar bem para a história desse país. Desde a independência, foi no Nordeste que se travou as verdadeiras batalhas pela independência do Brasil. Como é que você pega São Paulo, onde o Ministério Público manda tirar deck da praia porque está encobrindo o Museu de Pesca? Na Bahia você tem áreas de resorts lindas que estão desenvolvendo o litoral. Por que lá pode e aqui não? Ah, porque o nosso Ministério Público é paulista. O Ministério Público da Bahia que não presta. Será? Será que é por isso? A gente tem coragem de dizer que nordestino não sabe votar. Olha, a gente chegou num ponto máximo, né? Da cara de pau, da hipocrisia. Essa advogada medíocre. E não pense você que é só ela, não. Tem um monte. Tem um monte. Deve estar uma correria agora para tirar vídeo idiota das redes sociais. Agora, põe uma coisa na sua cabeça. Que moral tem mineiro, paulista, carioca, para falar que nordestino não sabe votar? Quando a gente coloca lixo no Congresso? Lixo. Sabe por que a gente coloca, eu afirmo que a gente coloca lixo no Congresso? Porque a gente permite que os políticos corruptos do Nordeste, que não são diferentes dos corruptos do Sudeste, mandem. O Lira é o maior exemplo disso. Por que o Lira tá? Aí eu ouvi outro dia um cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Estamos importando lixo do Rio, falando do Maia, que estava no governo do Rodrigo Garcia e pediu demissão quando o Rodrigo declarou apoio ao Tarcísio. Peraí, cara, você votou num carioca que não tem nem endereço em São Paulo e fala que a gente importou lixo do Rio falando do Maia? Dá um tiro na cabeça, se mata, porque você só dá despesa pro mundo. Porque você é um imbecil tão grande que só está aqui para consumir oxigênio, comida, madeira. Pô, se mata, você faz um favor para a humanidade. Como é que alguém tem coragem de escrever isso na rede social? Como? Você votou num carioca que não sabia nem onde ia votar. Você votou num carioca que só foi candidato porque esqueceram de impugná-lo. E você vem criticar porque o Maia estava trabalhando no governo de São Paulo? Tem um pouco as pessoas têm que ter, não é coerência, é dignidade. Dignidade. Às vezes eu vejo, Paulo, eu fico espantado, porque o petista também é chato. Mas o bolsonarista, ele é irritante. O que eu vejo de vagabundo, que não cresceu até hoje, gente que tem síndrome de Peter Pan, defendendo o Bolsonaro, chamando o Lula de vagabundo, disso, daquilo. Pô, cara, eu sei a vida do cara como é. Tem moral nenhuma. Eu sempre falo isso. Deus abençoou o homem, Paulo, por não ter feito a coluna vertebral dele igual a da coruja. Porque tem gente que, se a cabeça pudesse virar e olhar para o próprio rabo, se matava de vergonha. Mas como a gente não consegue enxergar o próprio rabo, fica aí achando que tem autoridade moral para criticar os outros. O que essa advogadazinha de segunda classe deve ter feito, o que ela fez, foi, na verdade, manifestar a mediocridade que habita todas as profissões. Não é porque ela é advogada. Eu já ouvi médico falar isso, dentista falar isso, engenheiro falar isso. O Nordeste isso, o Nordeste aquilo. Pô, vamos olhar para o próprio rabo, olha para São Paulo. Olhem para São Paulo. Depois, vocês achem que podem falar dos outros. Mas primeiro, olha para São Paulo e vê se a gente realmente sabe votar. Quando algum eleitor do Bolsonaro fala para mim que quem vota no Lula é corrupto, é ladrão, é burro, é analfabeto, ou quando algum eleitor do Lula
fala para mim que o eleitor do Bolsonaro não tem caráter, porque ele colocou um racista na Fundação Palmares, porque colocou um general atrapalhado no Ministério da Saúde combatendo uma pandemia que matou centenas de milhares de pessoas no Brasil. Eu digo que a única coisa que o bolsonarista só pode saber sobre o eleitor do Lula e que o eleitor do Lula pode saber sobre o bolsonarista é que ele pensa de um jeito diferente. Cada um tem sua razão para o voto. Só vamos fazer uma observação, Paulo. Corruptos os dois são, ladrões os dois são, safados os dois são. Vamos ver bem. Corruptos os dois são, safados os dois são. Os dois têm filho que não presta, os dois. Então, vamos devagar, porque é o roto falando esfarrapado. Eu olhei por um lado, o Mohamed olhou pelo outro, mas, na verdade, ninguém é dono da verdade, né? E cada um tem a sua razão para o voto. Até mesmo o voto no Tiririca, o voto no... A pessoa que faz aquele voto tem a razão dela e deve ser respeitada, né? Às vezes o resultado é desastroso. A gente pode não entender, né? Um cara na China sai de casa para ir na embaixada votar e vota no Kelmo, no padre Kelmo. Quer dizer, é brincadeira. O que esse cara tem na cabeça, eu não sei. Mas tem que respeitar, né? A gente volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Hoje voltou, nós estamos voltando com a Opinião Litoral, voltou a propaganda eleitoral gratuita. Um dos tons do Bolsonaro na propaganda dele é dizer que a votação para o Congresso traduz a vontade do país, distorcendo um pouco o resultado da eleição presidencial. E o Lula, ele diz que a prisão dele foi uma armação para que ele não participasse da eleição de 2018, quando ele liderava a pesquisa. Os dois mentem, já começou na fantasia o horário eleitoral. Os dois, quando eu falo que eles são farinha do mesmo saco, o Bolsonaro, lógico, falou uma tremenda bobagem, porque é o seguinte, o resultado da eleição no Congresso, agora ele tem maioria. Não, ele não tem maioria. Se o Lula ganhar, assume com maioria. Sabe por quê, gente? A maioria é o Centrão. O Centrão saiu fortalecido dessa eleição. E o Centrão é aquela garota de programa, né? Aquela vagaba que você pagou, levou. O Centrão não está nem aí. O Lira sentado atrás do Bolsonaro, na reunião que ele teve o apoio dos parlamentares bolsonaristas eleitos, o Lira não está nem aí. Ele falou, vem quem vier, vai ter que sentar no colo da gente. Ou eles vão sentar no colo de quem ganhar. Por quê? Porque pagou, levou. São todos prostitutas. Todos. O Congresso, na mão do Centrão, enquanto a gente não mudar, se o dia que o Bolsonaro ou o Lula conseguirem fazer com que as pessoas não elejam esses caras, tudo bem. Mas enquanto a gente tiver esse miolo do Congresso, fisiológico, crescendo, o país não vai mudar nada. Não importa quem ele eleja para presidente da República. Pode ter certeza disso, Paulo. Quem vai mandar é Lira e companhia. São esses caras que continuam mandando no país. Bolsonaro está errado, Lula está errado, ele foi preso porque ele tinha que ser preso, mas num processo mal conduzido por um promotor ruim, o Dalton Dallagnol, que é bolsonarista. É ele, né? Ele declarou apoio ao Bolsonaro. E o Sérgio Moro, que, me manda mensagem por WhatsApp pro Danton, ensinando ele a investigar. Aí juntou tudo isso. Então não adianta botar a culpa só no Supremo. Eu acho a decisão absurda do Fachin. E já disse aqui, para mim liquidou a fatura só da nomeação dele. Agora,
que o processo foi mal conduzido pelos dois e eles são os responsáveis pelo fracasso da Lava Jato. Não adianta botar a culpa no Congresso, não. Se tivessem trabalhado direito, soubessem fazer as coisas, soubessem investigar, o Lula estava preso até hoje. Foi anunciado ontem o Prêmio Nobel da Paz desse ano de 2022. Ativistas de direitos humanos no leste da Europa, na Rússia, na Ucrânia, na Belarus, foram premiados. O ativista Ales Bialyatsky, de Belarus, uma entidade de defesa dos direitos humanos russa, a Memorial, e uma entidade também da Ucrânia, Centro para Liberdades Civis. Então, o Prêmio Nobel se posiciona politicamente, claramente, Nobel da Paz, né? Do lado da paz nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Paulo, mas eu vou fazer uma observação aqui, porque o presidente ucraniano, para mim, também é o outro lado da moeda do Putin. Vamos deixar isso claro. Ele não é santo, ele é responsável também por tudo isso que está acontecendo, porque ele sabe da posição estratégica dele, da relação histórica. A Ucrânia nunca foi um país, ela se torna um país no governo do Boris Yeltsin. Ela não era uma república que foi incorporada pela União Soviética e que depois virou um país. Ela nunca foi um país. Na verdade, a Rússia nasceu na Ucrânia. A primeira capital do Império Russo foi Kiev. Depois ela se expande para o norte, o Império Russo, tomando aquela conformação do que é a Rússia hoje. Então vamos deixar claro que ele é farinha do mesmo saco, porque aí ele pega, sabendo e agindo deliberadamente, sabendo que pedir a entrada da Ucrânia na OTAN significaria um conflito aberto com a Rússia. Ele sabia disso. Ele sabia. Não adianta agora ficar dando uma de vítima. Os dois estão errados. Os dois agiram deliberadamente para essa guerra, porque acham que politicamente ganham, e os dois estão perdendo. Não pensem vocês que o comediante da Ucrânia também vai sair vitorioso, que não vai, não. Esta guerra é fruto de dois malucos que se cutucaram sem visualizar as consequências para o resto do mundo das suas loucuras. Então vamos deixar isso claro. Este cara não é líder, não é estadista, não é absolutamente nada. É um palhaço que jogou o país dele no fundo do poço. Esse comediante que é presidente da Ucrânia. Ele é tão culpado quanto o Putin. Tão culpado quanto o Putin. Ele sabe da posição do país dele e jamais poderia ter pedido anexo a uma organização militar que não ia fazer diferença nenhuma para ele. Nenhuma. Então, ele sabia a bobagem que ele estava fazendo. E acabou sendo usado pelos Estados Unidos, e ele também sabe desse papel, que não querem bater, mas mandam as armas para que ele tente bater na Rússia. Isso aí também é jogada americana, até porque tinha muito equipamento militar obsoleto que precisava ser mandado para algum lugar. Eles descobriram como e mandaram para a Ucrânia. É isso que está acontecendo lá. Agora, de qualquer maneira, a duração dessa guerra é uma surpresa. 7 meses completados, dia 24 de setembro, né? Quando todo mundo pensou que não haveria resistência ucraniana e que a Rússia estabeleceria de uma maneira mais tranquila a sua supremacia militar em relação à Ucrânia. Agora entra o inverno e vai ficar complicado para a Rússia, a manutenção das tropas na Ucrânia, né? Na verdade, não, porque eles sabem combater no inverno. Eles ganharam duas guerras nessas condições. Mas como invadidos, não como invasores, que é diferente, né? A questão toda aí é que os russos subestimaram. Quando a União Soviética existia, a Ucrânia era, na verdade, a república onde se concentravam tropas da União Soviética e ficavam fábricas de equipamentos militares na Ucrânia. Quando elas se tornaram independentes, houve um acordo, inclusive,
da Ucrânia devolver armas nucleares e devolver aviões estratégicos para a Rússia, porque ela ficou com um arsenal para isso. Quando elas se tornaram independentes, houve um acordo interno e a Ucrânia acabou recebendo uma compensação, e isso para os Estados Unidos, que pressionaram, foi muito importante, para que não houvesse mais um país independente com armas nucleares. Então todo o arsenal nuclear foi mandado para a Rússia. Mas os birôs de fábrica de aviões, 2 deles ficavam na Ucrânia, e eu acho que o Putin meio que esqueceu isso. A Ucrânia era, das repúblicas soviéticas, aquela que era conhecida por ter o povo mais beligerante. Eles são muito agressivos, os ucranianos. E eu acho que a Rússia subestimou isso numa guerra convencional. Esse fator é extremamente importante. E foi isso que foi decisivo para segurar o avanço da Rússia. O Putin cometeu alguns erros estratégicos. Ele subestimou a capacidade de reação antiaérea da Ucrânia, e isso também afetou. No início favoreceu, as colunas de tanques conseguiam avançar porque os aviões russos iam destruindo a logística de defesa ucraniana na fronteira, mas chegou uma hora em que os equipamentos começaram a chegar dos Estados Unidos e aí eles começaram a equilibrar o jogo, né? E aí ficou provado uma coisa que já se falava muito, de que a defesa, as forças militares da Rússia estão defasadas em termos tecnológicos, né? Você tem alguns elementos que são de ponta, mas a grande maioria muita coisa obsoleta, são coisas, né? Obsoletas. Isso não há dúvida nenhuma. Caiu o mito de uma série de coisas. Caiu o mito dos helicópteros de combate russos, da capacidade de ataque de solo dos MiGs. A coisa só mostrou aquilo que na teoria todo mundo falava. Porque pouca gente sabe, na indústria de defesa, quando a imprensa de defesa, tem pouco acesso aos equipamentos russos, porque eles não dão muita informação sobre o que eles fazem e sobre o que eles têm. E agora ficou aí evidente que era muita propaganda e pouca ação real. Agora, colocar a culpa toda do que está acontecendo e da guerra no Putin é desonestidade intelectual, isso não tem dúvida nenhuma. Um outro anúncio de ontem, esse bem interessante, é que a Academia Brasileira de Letras elegeu para a cadeira 13 o jornalista e escritor Rui Castro. O Rui Castro tem uma carreira extremamente interessante, trabalhou nos principais jornais brasileiros, tem um texto leve, opinativo. Você pode discordar dele, mas sempre é gostoso acompanhar o raciocínio dele. Agora, como autor de biografias, ele deu uma revolucionada na biografia brasileira. Realmente uma obra maravilhosa, né? Garrincha, Nelson Rodrigues, né? Com muito, Bossa Nova, muito cuidado. O Rui demonstra muito cuidado quando vai. Ele ao mesmo tempo que ele é o mais próximo da realidade, ele foge daquela regra de ou endeusar ou mitificar o biografado ou esculhambá-lo. O Rui não faz isso. Ele respeita as peculiaridades de quem ele está biografando. Ele não transforma a Garrincha numa vítima e nem transforma a Garrincha num algoz. Ele retrata o que era a vida do Garrincha, deixando que você, que está lendo, chegue a alguma conclusão. E quando ele biografa o Garrincha, ele biografa por tabela a Elza Soares, né? Muita coisa do que se falou da Elza. Ele tem extrema familiaridade com a música popular brasileira, né? Exatamente. Porque ele foi um cara que conviveu com isso, né? O Rui é uma pessoa extremamente inteligente, eu tive a chance de conhecê-lo no Rio de Janeiro. É um cara muito rápido nas respostas, quando você conversa, você vê. Mas tem uma coisa que me chama a atenção em relação à Academia Brasileira de Letras. Acabou aquele negócio de eleger um monte de gente que ninguém conhece. Na verdade, ela está se popularizando, a Academia Brasileira de Letras. E eu acho que até o nome dela devia mudar, porque quando você coloca Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, não tem mais sentido falar Academia Brasileira de Letras. Eu acho que ela devia se chamar Academia Brasileira de Artes. E aí ela seria... o nome cultura, refletiria, né? Mais, ou Academia Brasileira da Cultura, porque eu acho que aí ficaria
mais descritivo do que ela realmente é hoje. Agora, de qualquer maneira, o Rui Castro, mesmo aos 74 anos que ele completou em fevereiro desse ano, ele é de 1948, a ida dele para a academia, mesmo o Gilberto Gil e a Fernanda Montenegro deram uma popularizada, mas a ida do Rui Castro parece que tira um pouco de poeira da academia, não tira? Sim, eu acho que o café deve estar mais divertido agora, aquele chá, o chá da tarde está mais divertido agora, porque são pessoas, como eu falei, acabou essa coisa de um monte de intelectuais que ninguém conhecia para pessoas que o Brasil conhece, né? E o Rui, é raro você ter um biógrafo reconhecido como escritor, porque existem alguns preconceitos na crítica literária e até entre os próprios escritores de que o biógrafo é um escritor menor. E eu acho isso uma tremenda injustiça, porque tem biografias que são maravilhosas. Fernando Moraes, né? Com Então, o Chateau, né? Eu acho isso tão pequeno, essa forma de... É coisa igualzinha a essa coisa do bolsonarista agora com o nordestino, como se bolsonarista fosse uma pessoa inteligente. Mas eu acho que o Rui inaugura isso, né? Quem sabe o Fernando Moraes é o próximo? Fernando Moraes tem biografias maravilhosas, né? O Chateau e a Olga. Ele me parece que está escrevendo a biografia do Antônio Carlos Magalhães. Isso. A família do Antônio Carlos Magalhães forneceu para ele milhares de horas de telefonemas, né? Todas as anotações do Antônio Carlos Magalhães para ele escrever a biografia, um dos grandes caciques da política brasileira no século XX. Né? Veja bem, você pode não gostar, como eu, por exemplo, não tenho menor respeito pela figura do que foi Antônio Carlos Magalhães. Mas a biografia dele provavelmente vai revelar muita coisa sobre a vida política do Brasil nos últimos 40 anos. Como a do Chateau revelou também. Exatamente. Né? O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. E atualmente é complicado analisar notícia nesse clima de polarização política. O Ministério da Educação bloqueou 2 bilhões e 400 milhões de reais das universidades federais. O ministro diz, não, é coisa de empenho, orçamento, não sei o que lá. Os reitores, assim, não vai dar para pagar a conta de energia elétrica, não vai dar para pagar a fatura da empresa que cuida da segurança. E aí o ministro, isso aí, eles têm que vir aqui conversar, em vez de fazer política. Virou uma briga política, né, entre o ministro Edson Godoy da Educação e os reitores das universidades. Isso era esperado, Paulo, porque... primeiro, as universidades federais estão na mão da esquerda, principalmente PT e PCdoB, há muito tempo, e o pessoal também. Mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, todo mundo sabia que isso ia acontecer porque é o dinheiro que está sendo usado para o Auxílio Brasil e para o Vale Caminhoneiro. Não tem como. E o dinheiro ia ter que sair de algum lugar. Agora, por outro lado, e o Bolsonaro nada fez porque colocou só ministros incompetentes, aquele maluco do Weintraub, quando esteve aqui, o cara é totalmente fora da casinha, mas ele tinha razão em duas coisas. As universidades federais são uma torneira aberta de dinheiro que você não faz ideia. É como se torra dinheiro em universidades públicas, mas é muito dinheiro. E isso não se reflete na qualidade de ensino, nem na qualidade da pesquisa. A gente precisa mudar o modelo de gestão das universidades públicas. Se isso não acontecer, a gente vai continuar tendo isso e o Brasil nunca vai conseguir chegar em algum lugar. Eu me espanto às vezes, Paulo, de ver gente defendendo o ensino público gratuito nas universidades. Ele não tem sentido. Nunca teve.
Se uma pessoa pode pagar, por que não pode? Por que não querem que ela pague? Eu acho que as universidades tinham que ter um sistema de análise financeira, da vida financeira dos pais do aluno ou do aluno, para considerar se ele tem condição, se ele vai estudar de graça ou não. Agora, é justo que uma pessoa que não tem posses, que não conseguiu estudar numa boa escola, vá pedir dinheiro emprestado na Caixa Econômica para fazer uma faculdade particular. Enquanto que um milionário que estudou no Dante Alighieri, que teve as melhores escolas, os melhores professores, mas nunca produziu nada na vida, vai fazer engenharia na Poli? De graça. Esse modelo é injusto. E o pior é que você vê sendo defendido pela esquerda, que tinha que estar pregando justiça social. Justiça social não é isso. Não é ensino superior público para todo mundo. Não cabe em qualquer orçamento em nenhum lugar do mundo. O grande problema, a gente já cansou de discutir aqui, eu já vi muita gente boa falando nisso. Quando você para pensar que quem faz o primeiro socorro num acidente é o SUS, é o Sistema Público de Saúde. Quem dá a primeira assistência é o sistema público. Quem socorre de helicóptero, quem vai fazer a primeira ação, para depois baixar um helicóptero no telhado do hospital e levar para o Einstein, levar para o Sírio-Libanês. Mas foi o SUS que enfrentou a questão inicial. E aí essas pessoas que vão gastar uma fortuna no Einstein não têm que pagar para o SUS o reembolso, porque elas podem pagar. Isso é injusto. Essa história de gratuito para todo mundo já deu. E eu não sei por que ela é discurso da esquerda. E é muito fácil resolver isso. É com base na Receita Federal, com base no patrimônio que tem. Um milionário estuda de graça na USP, enquanto que uma pessoa que mora na periferia pega 3 ônibus e tem que pagar depois de formado empréstimo para a Caixa Econômica Federal. Isso é justiça social? Isso é querer subir? Isso é querer chegar em algum lugar? Claro que não é. Porque o acesso também não é democrático. A gente não quer que todo mundo entre numa universidade pública. Tem que entrar os melhores. Mas podem pagar? Paguem. Pode pagar metade? Vai pagar metade. Pode pagar 25%? Vai ter uma bolsa de 75%. Não pode pagar? Vai ter uma bolsa de 100%. Absurdo é usufruir do dinheiro de uma instituição que é sustentada com o imposto de quem trabalha e que muitas vezes não tem o filho numa universidade pública para sustentar filho de milionário. Eu nunca entendi esse conceito que não encontra eco no Congresso Nacional e o que é pior, a esquerda é contra. O PT é contra, o PCdoB é contra, mas como? Como eles podem ser contra isso? E a partir do momento que você tiver controle sobre os gastos das universidades públicas, isso também não vai acontecer. Agora, é muito bonito um reitor ficar dizendo, não vou ter dinheiro para a luz, mas o senhor economizou? Como é que o senhor administra o dinheiro que o senhor tem quando recebe? Tem universidade pública, para que se tenha uma ideia, Paulo, que 80% do orçamento dela é para pagar funcionário. Professor que não tem um projeto de pesquisa decente, ganhando 50 pau por mês. É lógico que o sistema de ensino público é falido. Aí a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você passa pelo Canecão, eu não lembro se o imóvel do Canecão é da UERJ ou da UFRJ. Você sabe de quem é? É uma das duas. Está lá. Foi invadido, virou casa de mendigo, a casa mais importante de shows, talvez do Brasil. Se ainda fosse como em São Paulo, que o Palace sucumbiu à especulação imobiliária de Moema, tudo bem. A gente sabia que isso uma hora ia acontecer. Agora, no Rio de Janeiro, deixarem uma casa como o Canecão,
está destruída, parece uma ruína. Simplesmente porque o reitor da universidade, que eu não consigo saber, eu não lembro se é a UERJ ou a FRJ, não sabe o que fazer com ele. E como não tem dinheiro para manter, o imóvel virou abrigo de traficante, praticamente ali uma base da Cracolândia. Está aí, ó, olhem o estado do Canecão. Para quem como eu já teve a chance de estar no Canecão vendo um show, dá vontade de chorar quando a gente passa na porta. Agora, se tivessem dado alguma destinação, é aquela história, né? Não faz nem sai de cima. Os reitores, o reitor não permite que se faça nada, dizendo que ele vai usar, vai dar uma outra destinação cultural, vai virar o quê? Museu? Vai virar casa de cultura? Entendeu? Não, o FRJ, que a produção acabou de passar a informação. Agora, para que isso é da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Por que a União... Olhem bem, eu falo às vezes que falta equilíbrio, só que passa Lula no governo, passa Dilma, passa Temer, passa Bolsonaro e ninguém resolve. Por que a Universidade Federal do Rio de Janeiro é dona do Canecão? Por que não faz um leilão e vende o imóvel? Quer dizer, eu não consigo entender este ponto de vista. Como, por exemplo, eu não consigo entender o Cesário Bastos aqui em Santos. O Escolástica Rosa, desculpem. O Escolástica Rosa aqui em Santos, Paulo. Para quem não sabe, o Escolástica Rosa, que era uma escola estadual, é da Santa Casa. O prédio. O prédio. Por quê? Existe uma figura que a lei determina, que é a desapropriação por interesse social. Por que a gente já não faz isso de uma vez? Por que a Santa Casa vive pedia, agora não, né? Mas pedia dinheiro para todo mundo e tinha um monte de imóveis que eram recebidos por herança, gente que ainda acredita e doa para a Santa Casa. Por quê? O imóvel está caindo aos pedaços, subutilizado, num lugar nobre e num lugar onde ele poderia estar rendendo, porque o tombamento do prédio da frente não impede a liberação de trás. Poderia ser construída uma universidade pública federal ali, ou estadual. Por que não faz um campus da USP aqui? Está lá, pronto para ser usado. Pronto! E era só fazer um prédio atrás, ainda tem mais. Podia virar realmente uma universidade pública, porque todos aqueles imóveis do INSS, em vez de vender através de negociata para a família Mendes, para o grupo Mendes, por que aquilo lá não se tornou um terreno só? Tira o INSS dali, que não tem razão nenhuma para estar ali. E o máximo que ele precisa é um espacinho. A mesma coisa onde era o Colégio Docas e os 2 terrenos que ficam ali do lado do Senac, na Conselheiro Nébias. Olhem o tamanho, as pessoas não têm noção, eu nasci no prédio do lado. Eu olhava aqueles terrenos, eu estudei no Colégio Docas no primário. Aquilo poderia ser um espaço público gigantesco, não um prédio da Macuco, do Mendes e tal. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente precisa em Santos. Mais prédio. Ali poderia ser uma escola, padrão CEL, CIEP, o que fosse. Podia ser uma universidade. Podia ser um centro de formação profissional, profissionalizante. O que falta é o seguinte, enquanto a gente eleger Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, Tiririca, a gente não vai conseguir nunca que alguém pense o futuro desse país, para aquilo que ele realmente precisa. Agora, o problema em universidade não é só no Brasil. Na Espanha, um episódio movimentou toda a opinião pública espanhola, as autoridades políticas, até o primeiro-ministro Pedro Sánchez, fora da Espanha, numa reunião da Comunidade Europeia, se manifestou, a ministra da Educação, um episódio que aconteceu no domingo. Um estudante de uma residência da Universidade Complutense, que é gerida pela Ordem de Santo Agostinho. Ele abriu uma janela e começou a xingar as moradoras da residência feminina da mesma universidade. Parece que foi uma senha. Em seguida, os 7 andares se abriram e os estudantes da residência masculina entoavam cânticos machistas
contra as estudantes da residência feminina. O que detonou, olha lá, tudo aceso, está vendo? Foi na noite de domingo. O episódio provocou uma reação em cadeia generalizada na Espanha toda. A ministra da Educação falou que falta educação sexual na Espanha. Uma coisa virou um problemaço na mão do governo da Espanha, esse episódio de domingo em Madrid. Universidade Complutense. É no mundo todo isso, Paulo. A gente está tendo Nos Estados Unidos houve uma contra-reação que eu acho que foi exagerada, porque o americano... eu nunca tive o desejo de morar lá. Eu gosto de ir para lá e voltar. Nunca tive o desejo de morar lá. O americano é um povo esquisito. O europeu já é muito parecido com a gente. A nossa colonização foi europeia. Continental. Quando a gente fala Europa, a gente está falando do continente. Os ingleses são um caso à parte. Porque não há nada de latino no sangue deles. E então você tem é a mesma coisa que você falar da Europa ocidental até a Alemanha. Da Alemanha para cima, você já começa a ter um povo esquisito, que são os nórdicos, eles são muito frios, não tem relações pessoais. Nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito curiosa, o brasileiro às vezes não consegue entender isso e fica trazendo conceitos que não são alienígenas para nós, pela nossa natureza. Se você reparar bem, tanto a TV quanto o cinema refletem esse costume americano. E eu não sei se as pessoas não se sentem surpresas quando vêm. Americano não se abraça. Americano não dá beijo no rosto. Não é costume deles. Até a forma de agradecer é appreciate that. I appreciate that. Eu apreciei isto. É literalmente a tradução. Para eles isso é uma expressão muito mais usada do que o you're welcome, que seria o de nada da gente. Mas quando ele fala isso, ele quer dizer... a gente fala, pô, que legal, você é sensacional. Ele não elogia ninguém, ele diz que ele apreciou a sua conduta. Ele não agradece. É diferente. O americano, ele cumprimenta, e muitas vezes você vê, o americano está conversando com alguém, ele fala tchau, vai embora, sem dar a mão. Eles não gostam de contato físico, eles não têm esse tipo de contato físico. Por isso que nos Estados Unidos, quando chega alguém e começa a abraçar, a pegar e tal, é uma coisa estranha. E aí vira uma espécie de assédio. A sociedade reflete a sua base de formação. Isso aqui, por exemplo, já não acontece tanto na Flórida, que é muito latina. Mas Nova York, embora a diversidade populacional seja lá, as pessoas não se abraçam. Para nós, brasileiros, é muito difícil entender esse tipo de coisa. Então, o conceito de machismo e feminismo nos Estados Unidos é de uma forma completamente diferente, por exemplo, do que é na Europa. E do que é, Paulo, na Itália, por exemplo. A Itália é um país sui generis dentro da Europa. Agora, todos os países latinos são, por natureza, machistas. Extremamente machistas. E nós herdamos isso. A gente entende disso que eu estou falando, porque nós, latinos, herdamos esse tipo de coisa desta Europa latina. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Itália. A Itália, então, mais do que tudo, porque é o Brasil da Europa. Né? Até a picaretagem que no Brasil tem, na Itália é igualzinha, se não for pior. Né? Tanto que, só antes de acabar o programa, Paulo, a MSC, essa empresa picareta que faz cruzeiro aqui no Brasil, está remarcando os cruzeiros de todo mundo que teve viagem cancelada durante a pandemia, e está dando golpe num monte de gente, está querendo cobrar a diferença. Os caras são estelionatários mesmo, né, MSC? Vocês são estelionatários. Não é à toa que tinham dinheiro para fazer aquele prédio na Costa. Né? Do jeito que vocês agem, estelionatário sempre tem dinheiro sobrando para fazer alguma coisa. E são empresas o quê? Com base aonde, né? Na Itália. Quando eu falo aqui para você que a Itália é esculhambação na Europa,
Porque a Itália é o Brasil da Europa, igualzinho. Não tem o que tirar nem pôr, tanto na corrupção, o que aconteceu com a Lava Jato daqui, com as mãos limpas lá. Infelizmente, a gente tem esses irmãos. Agora, isso aqui na Espanha não me surpreende. Não me surpreende por quê? Porque é da natureza do latino esse machismo imbecil que não leva a lugar nenhum. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, ao trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário novo, de 1h20, depois da propaganda eleitoral gratuita que começou hoje, pouco depois da meia-noite, segunda-feira um pouco mais tarde pelo Roda Viva, na reapresentação, e um ótimo final de semana para você que você merece.